Bom, e como vai ser o Voo Humano? O Voo Humano, inicialmente, eu comecei a escrever ele para ser um documentário longa, mas a gente viu que tinha muito assunto bom para ser contado em cada fase do paraquedismo, em cada fase da sensação do voo humano. Então a gente resolveu colocar ele numa série entre 10 a 12 episódios, onde a gente vai acompanhando não só a história, a nossa história, a evolução, em como a gente vai entrando em contato com os outros atletas de referência das diversas modalidades, mas também a evolução do sentimento de voar do ser humano. Então, qual é a sensação que eu tenho ao estar em queda livre pela primeira vez? Aí a gente abrangendo aí com um salto de tandem, trazendo uma celebridade, alguém bem comunicativo, que tenha um poder de mídia grande, expressando essa sensação de estar a primeira vez em queda livre. Em seguida a gente coloca, agora eu quero aprender a voar. Então qual é a sensação no caso de um aluno que vai para o primeiro salto? Quais são os primeiros passos para entrar nesse esporte? Depois que eu fiz o tandem, legal, acompanhei a queda livre ali, mas é como se eu estivesse dentro de um carrinho de montanha-russa. O que é pilotar esse carrinho de montanha-russa? O que é ter a autorresponsabilidade de você saltar, aprender o que precisa ser feito e saber que, se for necessário, você vai saber no momento certo salvar tua vida e chegar com segurança em solo. A evolução disso, após você deixar de ser um aluno, qual é a sensação de você realmente experimentar a sensação de voar? Porque dois corpos em queda livre, você tem a noção, em referência um ao outro, de estar voando. Você realmente sente que você voa para cima. Pô, mas como assim? Eu estou caindo e vou voar para cima? Você caindo em relação a outra pessoa, você consegue mudar o formato aerodinâmico do teu corpo e voar para qualquer direção, em qualquer orientação, seja de cabeça para baixo, para frente, para trás, para cima, para baixo, qualquer direção, usando apenas o teu corpo e o vento, a gravidade do planeta. E aí a evolução disso, quais são as modalidades que podem ser treinadas e quais são as sensações que essas modalidades despertam em nós. Então, por exemplo, o trabalho relativo. Então a gente tem aí o 4-way, o 8-way, que são grupos de 4, de 8 pessoas que formam figuras em queda livre. Cada figura formada, ela conta um ponto. A gente tem um período, de tempo para ser cronometrado, ver quantas figuras um time faz mais do que o outro e qual é a particularidade dentro dessa modalidade que mais trabalha. É o trabalho de equipe, é a referência visual, é o mindset, é não travar, não ter um brain lock. Entra também toda essa parte de domínio. Se está com medo, vai com medo mesmo, mas o medo não pode travar nossas reações diante do medo. E evoluindo, já do 4-way, a gente fala sobre as grandes formações do voo de barriga, e aí começa a parte mais artística e a evolução dessas modalidades artísticas. Então a gente começou lá atrás com o freestyle, que é como se fosse um balé aéreo, uma acrobacia, uma ginástica aérea com vários movimentos acrobáticos, posições de equilíbrio. O sky surf, que na época do ano de milênio era grande novidade nos X Games, filmar essas modalidades mais artísticas, o freestyle, o sky surf, os câmeras flyers, eles tinham que voar em posições diversas, caindo de cabeça para baixo a 400 km por hora, em sequência, voar de barriga com asas, segurando a velocidade de 200, 180 km por hora. Esse dinamismo, essa parte artística de se expressar voando em formas diferentes, deu início ao free fly, que hoje é uma das modalidades mais populares dentro do esporte. E aí vem as variações disso, os recordes de cabeça para baixo ou de barriga em grandes formações, os voos que a gente chama de deslocamento. Então é um voo bem fluido, onde você realmente explora aquela sensação, o estado de flow, e você realmente usa a otimização de energia para você se deslocar no espaço aéreo. E por falar em relatividade de voo, tem também o TRV, que é o trabalho relativo de velame. A gente tem as modalidades que hoje são ainda praticadas no meio militar, pouco no civil, como o pouso de precisão, que muita gente acha que o pouso de precisão é tudo que envolve em pouso, mas depois a gente vê que na evolução das modalidades a gente tem a sensação de voar em relação ao solo, com os famosos SUUPs, ou seja, os pousos de paraquedas de alta performance, caso a modalidade de pilotagem de velame. A gente tem também, por falar de sensação de voo em relação, sua referência visual em relação ao solo, o Proximity Fly ou Base Jump, ou Proximity Fly a partir do Base Jump, e a desmistificação em relação ao voo
do wingsuit ao voo, né, com o macacão de asa de morcego, como alguns popularmente chamam, mas em relação a essa modalidade, que é uma modalidade que ela pode ser praticada saindo de um avião, que ela é muito segura, ela pode ser uma modalidade misturada com a prática do base jump, que se você simplesmente sair e voar para o mais longe da pedra, também o próprio macacão pode tornar aquela prática do base jump mais segura, dependendo do contexto em que você está envolvido ali da natureza, como também o proximity fly, que pode ser tanto feito com o macacão de wingsuit, quanto um velame de alta performance, ou ainda o surgimento de novas modalidades, que é a parte híbrida entre o paragliding e o paraquedas de alta performance, que é o chamado speed flying, que é você voar com paraquedas não feito para abrir em queda livre, não feito para ganhar térmica, mas para voar mais próximo da montanha possível e você sentir aquela sensação da velocidade e você passar por cima de locais exóticos, sobrevoando cachoeiras, árvores, penhascos rochosos e fazendo a tua trilha ali e pousando com segurança depois de minutos de experiência de voo relativo ao solo. E por final, a gente chegar aí também a mistura dentro dessas modalidades, como o XRW, que é o voo dos paraquedas de alta performance, voando em formação com uma vestimenta, com wingsuit. Então é o extremo de performance do que te coloca em segurança para pouso e do que te faz voar o mais rápido possível, trazendo também essa história das pessoas que dedicam a vida, esse lifestyle e vivendo esse sonho de voar. Um sonho mais antigos registrados já desde da época de Da Vinci, com os desenhos, até as máquinas mais modernas, as disciplinas mais atuais na arte de voar o corpo. Finalizando essa sequência de documentários com a nova geração de crianças que a partir de 3 anos de idade já experimentam a sensação de voar os seus corpinhos nos sofisticados túneis de vento dentro de um ambiente seguro. Finalizando tudo isso, abrangendo todos os nossos ícones esporte no Brasil e no mundo, e espero de coração conseguir agregar o maior número de profissionais e de pessoas que vivem e que gostam de compartilhar esse sonho do voo humano.